aberto I dado, qualquer que seja o intervalo aberto I, existe x em I, tal que f de x é menor do que f de zero. Isso diz o quê? Que f de zero f de zero não é mínimo, ou seja, o zero não é ponto de mínimo. E, logo, você tem isso e você tem isso aqui. Quem é f de z? Quem é? Z a terceira, que é o quê? Positivo. Ou seja, é maior do que o f de zero. Daí, zero não é ponto de quê? Por causa disso aqui. O zero não é ponto de mínimo. Ponto. Pronto, vou logo botar. Daí zero não é ponto de extremo de f em I. Assim, portanto, zero não é ponto de extremo local de F. Porque para ser ponto de extremo local, ele tem que ser ponto de extremo local em algum intervalo aberto. Se para todo intervalo aberto ele não é ponto de extremo local dessa função, não é ponto de extremo dessa função nesse intervalo aberto, ele não é ponto de extremo local. De novo, para ser ponto de extremo local, ele tem que ser ponto de extremo em algum intervalo aberto. Mas o que foi que eu mostrei aqui? Eu mostrei que dado o intervalo aberto, ou seja, qualquer que seja o intervalo aberto I que contém o zero não é ponto de máximo nem de mínimo da função f nesse intervalo. Então não existe intervalo aberto no qual o zero seja ponto de extremo da função. Se não existe intervalo aberto no qual zero seja ponto de extremo da função, ele não é ponto de extremo local. Morreu. Conclusão: a recíproca desta proposição não é verdadeira. Entendido? Está aqui o gráfico, já diz tudo. Ó. Esse x aqui, f de x é negativo. Esse z aqui, f de z é positivo. Então o zero não é ponto de máximo, nem é ponto de mínimo, porque f de zero é zero. Entendido? Certo? Se tiver só x negativo. Se tiver só, mas você não tem só x negativo nesse intervalo. Se o intervalo aberto contém o zero, qualquer intervalo aberto que contém o zero, nele há números negativos e há números positivos. Tá certo? Pega aqui. Agora, vamos ao... Tem um teorema. Bem, agora vamos aprender como é que se acha máximo e mínimo de uma função no intervalo que é fechado. A gente já está pronto para aprender isso. Tá certo? Como achar máximo e mínimo de uma função que é contínua no intervalo fechado. Primeiro, entendeu aí? Tá? Tá filmando aí, cara? Concertozinho aqui, sempre. Ó, há um teorema, e esse não dá para dar demonstração, tá? Porque não é um teorema de cálculo, de fato, é um teorema de uma área matemática, uma topologia, que só usa continuidade, não usa geometria, só usa forma, que é o seguinte. Teorema. Sejam A e B reais, A e B reais, com A menor do que B, silêncio, e F uma função.
Se F é contínua em AB, intervalo fechado, o intervalo precisa ser fechado. Se F é contínua no intervalo fechado AB, então F tem ponto de máximo, nesse intervalo fechado AB, e F tem ponto de mínimo nesse intervalo fechado AB. Toda função que é contínua no intervalo fechado, nesse intervalo ela possui ponto de máximo e ponto de mínimo. Vou traduzir, isto é, existem P e Q dentro do intervalo fechado AB, tais que o F de P é menor que ou igual a F de X, ou seja, o P é ponto de mínimo e o F de P assim. Horrível, né, isso aqui? E isso aqui é menor que ou igual a F de Q, qualquer que seja o X dentro do intervalo AB. O que é que significa essa desigualdade aqui? Significa que o P é ponto de quê? De mínimo, e o Q é ponto de máximo. E esse teorema ele é bastante intuitivo pelo seguinte. Suponha que eu tenho um intervalo AB aqui, fechado, e aqui o valor F de A, e aqui o valor F de B. E a função passa por esse ponto, por esse, ela vindo aqui para cá, continuamente, não tem quebra. O gráfico é um arame, é um todo, não tem quebra, não tem salto. Então, se o gráfico é um arame, só pode até descer aqui, mas ela vai vir para cá, ela tem que subir, ela pode se rebelar, subir, porque ela vai voltar. Então ela tem um ponto mais alto e um ponto mais baixo. Todo arame, com seus extremos, possui um ponto mais alto e um ponto mais baixo. Esse aqui é o quê? É o ponto de mínimo, ó, P, e esse aqui é o ponto de máximo. Esse teorema ele é conhecido na literatura, ele é conhecido como teorema do valor extremo ou teorema de Weierstrass. Tá? Toda função contínua no intervalo fechado, nesse intervalo possui máximo e possui mínimo. Diga, LG. Por exemplo, quando a gente passando pelo X, aí do nada o X estourar. Como é, cara? Se estoura, não é contínua, cara. A continuidade, a função é contínua em todos os pontos P. Significa o quê? F ser contínua no intervalo aberto AB significa que é contínua em todo ponto do intervalo P, todo ponto P do intervalo fechado AB. Isto é, limite de F de X é igual a F de P, qualquer que seja o P no intervalo aberto, no intervalo fechado AB. Antes que você tente usar em situações diferentes, lembre o seguinte, ó. Exemplo simples. A função tangente, a função, e não em conta do que o LG falou, ó. A função tangente, ela é, o LG tá danado hoje, viu? É contínua no intervalo aberto, menos π sobre 2,
Pi sobre 2, ela é contínua. Ela é contínua em todo o seu domínio. Em particular, ela é contínua nesse subconjunto do seu domínio. Tem outra coisa. Qual é o limite com x tendendo a π sobre 2 por valores menores do que π sobre 2 da tangente de x? Quem é? Mais infinito. Quando o ângulo tende, ó, tá aqui o eixo das tangentes, tá aqui o ângulo, a tangente é mexida aqui na vertical. Quando o x tende a π sobre 2 por valores menores, a tangente vai a mais infinito. E o limite com x tendendo a menos π sobre 2 por valores maiores que π sobre 2 da tangente de x, esse limite dá menos infinito. Já vimos isso aqui? Olha, se o limite, aí LG, se o limite com x tendendo a π sobre 2 dentro desse intervalo dá mais infinito, e o limite com x tendendo a menos π sobre 2 dentro vai dar menos infinito, a função não tem ponto de máximo nem ponto de mínimo. Então daí, qual é a conclusão? Tangente não tem o quê? Extremos no intervalo menos π sobre 2, π sobre 2. É um intervalo no qual ela é contínua, mas ela não tem extremos. Isso fere o teorema? Isso contradiz o meu teorema? Me responda. Porque o intervalo é aberto. O teorema diz respeito a uma função que é contínua no intervalo que? Fechado. Se o cara não prestar atenção no intervalo, ele sempre Mas ele não prestar atenção é outra coisa. E no caso desse intervalo ser fechado, como é que fica? Que? Ele está perguntando se isso aí fosse no intervalo fechado. Se ela fosse contínua no intervalo fechado, ela teria máximo e teria mínimo. Aí a pergunta, como é que eu encontro esse máximo e mínimo? Porque o teorema é um teorema de existência. Ele nem é de unicidade. Mesmo porque não é, por exemplo, a função cosseno no intervalo fechado 0,10π. Ela tem máximo e ela tem mais de um ponto de máximo. Ela tem mínimo e ela tem mais de um ponto de mínimo. A função tá certo? Então o teorema ele não dá unicidade, nem exibe quem é esse ponto de máximo, quem é esse ponto de mínimo. No entanto, ele é muito útil, porque você tem a proposição que diz o seguinte: se P é ponto de extremo local de F, então P é ponto crítico de F. Então vamos lá. Olha aqui. Diga. Um tempo atrás você mostrou aquele gráfico, que eu acho que era do Seno, que ele fazia isso e ele era constante. Então todos os vai ser máximo. Que? Você mostrou um gráfico, não lembro se era do Seno, que é... Seno. Os pontos da forma. Π sobre 2 mais o que, hein? Π sobre 2 mais 2kπ. Os pontos da forma. Π sobre 2 mais 2kπ, com K inteiro. E esses pontos são os pontos de máximo do seno. Tem infinitos. Você falou segunda-feira. Todos seriam Foi. Hã? Como? Todos seriam Quê? Se todos esses pontos aí seriam críticos. São, porque que se ele é de máximo, são pontos de máximo. E se ele é ponto de máximo, nesse caso, se ele é ponto de máximo, como domínio os reais, ele é ponto de máximo local. Tá? São pontos de máximo global. Eles são pontos de máximo global. Mas o domínio da função é a reta. E a reta é o intervalo aberto. Então ele é ponto de máximo local. Tá? Ponto de máximo local. Entendeu? É ponto de máximo. Se fosse um menos, já não seria. Que? Sobre 2 seria. Ponto de mínimo. É ponto de mínimo local.
Dá zero também na derivada. Derivada também dá zero, tá? O cosseno, tá? Ó. Cuidado, gente. Cuidado com uma coisa, ó. Um ponto que é ponto de máximo local. Desculpe. Um ponto que é ponto de extremo de uma função no intervalo fechado, não necessariamente é um ponto de extremo local. Você vê a reta, a função afim. A função afim tem máximo e mínimo em qualquer intervalo fechado. Mas nenhum desses máximos e desses mínimos em intervalos fechados são pontos de máximo local. Ou seja, são máximos locais ou mínimos locais. Já vi isso aí. Pode se aproximar. F de x igual a x mais b com a positivo, tá? Essa função ela tem máximo e tem mínimo, portanto ela tem ponto de máximo e ponto de mínimo em qualquer intervalo fechado. Mas ela tem máximo e mínima, ou ela tem ponto de máximo e mínimo e ponto de mínimo em intervalo que é aberto? Não, não tem. Essa função é uma função que não tem extremos locais. Ela não tem ponto de máximo local, nem ponto de mínimo local. Tá? Então, o fato de uma função ter ponto de máximo num conjunto não garante que esse ponto vai ser um ponto de máximo local. Cuidado. Tá? O ponto é chamado ponto de máximo local quando ele é ponto de máximo da função em algum intervalo que é aberto. É a definição. Você tem que olhar para a definição para responder essas questões. Agora, observe aqui, ó. Pegue uma função que é contínua no intervalo fechado. Ó. Seja f, vou dar logo assim, seja f contínua, f, claro, se eu falo que é contínua é porque é função. Seja f contínua no intervalo fechado AB. Se ela é contínua no intervalo fechado AB, esse teorema diz que ela tem ponto de máximo e tem ponto de mínimo. Então vou botar, sejam F contínua em AB e P ponto de máximo de F em AB. Ponto de máximo de F em AB. Eu sei que tem, então vou pegar um. Vou pegar um qualquer. F é uma função contínua fechada AB e vou pegar um ponto de máximo. Há três possibilidades para esse ponto de máximo. Há somente três possibilities. Há somente três possibilidades para P. Quais são? Ou P, aí eu vou anarquizar o português. Ou P é A, ou P é B, ou P não é nenhum dos dois. Ou P está no interior do intervalo. Né? Morreu. Ah, só tem três possibilidades, não tem outra. Não é três pontos, é três possibilidades. Três possibilidades. Há três possibilidades. Ou, aqui é ou. É ou, é tudo ou, é ou exclusivo, tá? Ora, se P é diferente de A, ó, daí, claro, ó, daí tem o seguinte, ó, se P é diferente de A e P é diferente de B, então só resta uma opção, qual é? P está no interior do intervalo. Meu amigo, mas ele é ponto de máximo da função no intervalo fechado.
Se ele é ponto de máximo da função no intervalo fechado, por força maior, ele é ponto de máximo nesse intervalo aberto. Então ele vai ser ponto de máximo local. Logo, P é ponto de máximo, o quê? Local de F. E, assim, P é o quê, hein? É ponto crítico de F, porque achar ponto crítico é mais fácil. Por isso que eu vou por aqui. Tá? Agora, esse raciocínio, diga. Pronto, encerra e começa.